A paz do Senhor, cantem, louve o Senhor, com muita alegria. Meu coração se alegra quando eu canto ao Senhor. Minha alma se regozija quando eu louvo ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando eu canto ao Senhor. O tempo pode fechar, a tempestade chegar, em meio à tribulação, lá estou eu a cantar. Pois quando canto louvores, é como uma oração, e o Senhor me responde, mudando a situação. Meu coração se alegra quando canto ao Senhor. Minha alma se regozija quando eu louvo ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando eu canto ao Senhor. Não importa o momento que passando estiver, seja bom ou ruim, não deixe de cantar. Coloque em sua boca cântico de vitória, e pelos olhos da fé veja a bênção chegar. Meu coração se alegra quando eu canto ao Senhor. Minha alma se regozija quando eu louvo ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando eu canto ao Senhor. Quando eu canto ao Senhor. Saudades. A graça e a paz, meus irmãos, é com muita alegria que estamos novamente aqui. Desejo uma boa noite a todos os irmãos neste domingo, no dia 26/7 de 2020. Iniciando mais um culto online, pedimos licença a entrar à sua casa através desse vídeo e pedimos já que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando este momento, para que a palavra dele venha ao nosso encontro e este culto seja feita e seja conduzida conforme a vontade dele. É isso que nós pedimos neste momento. 17º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Agora no prelúdio nós ouvimos o querido presbítero José Mariano num louvor lindíssimo ao nosso Deus. Ao presbítero José Mariano, sua família, que Deus abençoe, que Deus esteja fortalecendo a vida de vocês e assim também a todos da nossa igreja. Saudação está em Salmos, capítulo 95, lerei os versículos de 1 a 6, que diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Diante desse salmo, estamos entrando na presença do nosso Deus através deste culto online,
um culto em que dedicamos as nossas vidas a Ele, celebramos a Ele que é rochedo da nossa salvação. Então vamos cantar juntos, agora com o coral da primeira IPI de Osasco, Cantai a Cristo, CTP número 93. Cantemos ao nosso Deus e louvemos a esse que é o rochedo da nossa salvação. Depois de cantar e louvar a esse nosso Deus, a esse Cristo maravilhoso que nos deu a salvação, a graça, agora reconheceremos que somos pecadores e que necessitamos e dependemos da graça, das misericórdias e do amor de Deus. E assim, seguindo para o momento de confessarmos nossos pecados e declararmos que somos dependentes dessa graça, quero ler com os irmãos o Salmo 51, versículos 1 e 2, que diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Um salmo em que reconhece que somos pecadores. Um salmo em que diz que precisamos colocar as nossas falhas diante desse Deus, em que perdoa os nossos pecados. Então, nesta hora, eu te convido a fazer junto comigo a oração comunitária de confissão que estará aparecendo na sua tela, que está no livro de cultos e orações da 9ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas.
neste momento, vamos fazer essa leitura como uma forma de oração comunitária. Uma forma em que nós oramos ao nosso Deus, colocando as nossas vidas diante dele e pedindo perdão pelos nossos pecados. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, compassivo e amoroso, vigia nossos corações, especialmente onde falta o amor e a unidade, onde os espinhos do ódio e outros pecados florescem. Que uma gota da tua graça possa cair sobre nossos corações e fazer florir em todos nós uma colheita abundante de boas obras e uma vida em amor e unidade uns para com os outros. Pela graça de teu Santo Espírito, desfaça o ódio que em nós habita e aquece nossos corações e almas com a chama de teu amor e o amor ao próximo. Diligentemente te imploramos, ouve-nos, ó Senhor, a fonte de toda bondade, ouve-nos e tem misericórdia. Perdoa-nos. Pelo nome de teu Filho Jesus é que te pedimos. Amém. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: Cristo veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos os que creem no unigênito de Deus, em seu nome declaro que seus pecados estão perdoados. Um trecho do Evangelho em que fala que Jesus veio para o seu povo, um povo judeu. Porém, naquele momento, eles não entenderam o que era o Evangelho, o que era as boas novas em Jesus Cristo. Porém, em Jesus Cristo, a salvação e o Evangelho se estende, a graça e o amor se estende e vem até nós. Nós que conhecemos a Ele, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Ele é quem perdoa os nossos pecados. Ele é quem nos purifica de todo mal e nos reconcilia com o Pai. É esse Jesus Cristo, o próprio Deus, o Trino Deus. E diante desse momento de termos a certeza de que em Jesus Cristo temos salvação e que fomos reconciliados, eu te convido a entoar louvores ao nosso Deus, junto com esses jovens do grupo Agnus, louvando e exaltando ao nosso Deus como igreja. Vamos louvar ao nosso Deus. Louvarei, Senhor.
Glórias a Deus por Ele ter dado seu Filho, por Ele ter nos amado, por Ele estar cuidando de nós até diante desta pandemia. Nós adoramos esse Deus em que cuidou da nossa igreja durante 117 anos. Esteve sempre presente com homens e mulheres que sempre dedicaram suas vidas em adoração a esse Deus, que sempre buscaram ao Espírito Santo orientação, ensino, consolo. Essa música que nós cantamos no início do culto, no Cantai Todos os Povos, né? Cantai a Cristo, CTP número 93, é interessante porque Vicente Temudo Lessa, um dos 7 pastores que organizaram a Igreja Presbiteriana Independente e o historiador da IPI em seus primeiros decênios da vida, informou que na noite de 31 de julho de 1903, entoavam hinos de adoração ao nosso Deus. Naquele momento em que estavam reunidos, decidindo, inaugurando a nossa querida Igreja Nacional, IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eles cantavam este hino, Cantai a Cristo. Foi um dos hinos entoado no nascimento da nossa igreja. Dos 3 que Temudo Lessa destaca nominalmente em seu livro clássico, Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. É com muita alegria que nós estamos neste ano comemorando 117 anos da nossa igreja, da IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E pensando neste 31 de julho, nos 117 anos, pensando que nós somos esta igreja, agora nós ouviremos a palavra de Deus aos nossos corações, a palavra do Evangelho aos nossos corações. Eu convido os irmãos a estarem orando comigo, uma oração por iluminação, para que Deus esteja falando neste momento conosco através da sua palavra. Oremos ao nosso Senhor. Jesus, obrigado, Pai, por este momento, obrigado por este culto online que prestamos a Ti. E agora queremos ouvir a sua mensagem que vem do Teu Evangelho. Queremos ouvir e ser desafiados, Pai, por ela. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que o Espírito Santo esteja conduzindo este momento conforme a Tua vontade. Não seja eu, não seja um homem, mas que seja o Espírito Santo falando à sua igreja. Assim nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Queridos irmãos, eu os convido a abrir as suas Bíblias em Atos. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Capítulo 2, versículos 42 a 47. Estarei lendo, peço que os irmãos estejam acompanhando. Conforme de costume, estarei lendo na Nova Versão Transformadora. Livro de Atos, capítulo 2, versos 43 a 47. A gente, numa quarta-feira, já conversou, inclusive, sobre esse texto. E hoje estaremos novamente comentando sobre ele, enfim, falando sobre a palavra do nosso Deus. Estarei lendo e eu peço que os irmãos estejam acompanhando em suas casas. Diz a palavra do nosso Deus: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, adorando juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade.
sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Palavras do nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Meus queridos, meus irmãos, o livro de Atos é escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e descreve relatos, atos de homens e mulheres que fizeram parte da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus em todo o Mediterrâneo. O livro narra como o Evangelho foi levado de Jerusalém até Roma, descrevendo os lugares que a boa notícia, a boa nova chegou e como cada pessoa recebia essa nova e essa boa notícia. Este livro está registrado os atos de pessoas que proclamaram o Evangelho, percorrendo quilômetros de distâncias e passando por diversas situações. Pessoas que se dispuseram a falar da graça, da misericórdia e do amor de Cristo a todos aqueles que não conheciam. Eram discípulos determinados a proclamar a boa nova que aconteceu alguns dias atrás. O Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador, ele veio ao mundo, morreu e tinha ressuscitado no terceiro dia. Queria falar sobre as boas novas desse Jesus. Eles estavam dispostos, determinados, com suas vidas dedicadas a falar e ensinar aquilo que ouviram quando estiveram com Cristo e falar que Ele era o Cristo. Nos primeiros relatos de Lucas em Atos, após a subida de Jesus, estes discípulos que foram ensinados e orientados pelo Mestre, teve uma experiência extraordinária. Quando Jesus sobe, eis que o Consolador, o Espírito Santo, desce. Vemos aqui duas questões importantes. O ensino em que foi ministrado por Jesus, e mesmo estando em alguns dias ali reunido com seus discípulos, ainda assim deixou ensinamentos depois da sua morte e ressurreição, e a descida, o derramar do Espírito Santo. O ensino era algo constante na vida daqueles homens e mulheres de Deus. Pessoas que meditavam nas palavras que tinham ouvido do Mestre, dedicavam suas vidas para seguir tudo aquilo que ouviram e tinha a certeza da necessidade de falar aquilo que vivenciaram, aquilo que viram, aquilo que foram ensinados. Eles tinham suas vidas dedicadas a ensinar aqueles que não conheciam a boa nova. Sabiam que estes ensinamentos trariam paz, esperança àqueles que precisavam, àqueles que estavam esperando a paz em um momento tão conturbado, tão complicado. Eram pessoas que tinham em seus corações a necessidade de falar o que tinha acontecido. Eram pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Suas vidas foram tocadas e elas precisavam falar. Aqui vem à mente da mulher samaritana, que ao ouvir os ensinamentos do Mestre, ali naquele poço, ela ficou tão entusiasmada e tão cheia que ela precisava falar para os seus amigos o que tinha ouvido, o que tinha tido encontro com Jesus Cristo. O coração daquela mulher estava cheio de esperança e paz. Todo conhecimento transbordava a vida daquela pessoa. Era tanta graça, tanto ensinamento, que ela estava maravilhada e queria falar para outras pessoas. Ela queria compartilhar, ela queria anunciar, ela queria ensinar, porque ela tinha encontrado o Mestre e queria que todos encontrassem também, assim como ela, o Mestre, o Messias, o esperado. O livro de Atos nos fala de corações cheios desse conhecimento que precisava ser vivida, que precisava ser falada. São vidas inundadas que precisava
ensinar aquela paz e esperança, falar dos ensinamentos para que a paz e a esperança que excedia qualquer conhecimento chegasse às pessoas que estavam buscando isso. Estavam cheias da boa nova. E da boa nova que o mundo esperava. E todo esse ensino enchia os corações das pessoas que ouviam as boas do Evangelho. Se nós olharmos para o verso 42, logo no início, diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos? Os ensinos dos apóstolos era o ensino de Jesus. Era a transformação da vida. Era o anúncio do reino. Meus irmãos, aquelas pessoas tinham suas vidas dedicadas ao ensino da palavra de Deus, assim como foram ensinadas pelo Mestre. Elas agora estavam ensinando para outras pessoas que precisavam ouvir a boa nova de Cristo Jesus. E não só falar, mas também viver a boa nova de Cristo Jesus. Seus pés estavam firmados nos ensinamentos daquilo que Jesus falou e viveu. Aqueles homens e mulheres não apenas falavam, mas também viviam o Evangelho em suas vidas. Mostravam pelo testemunho o quanto era bom e agradável viver em comunhão com Deus e com seus irmãos. Lucas relata que naquele momento as pessoas tinham comunhão entre elas. Quanto mais ouviam as boas novas, quanto mais eram ensinados e tocados pelos ensinamentos que Jesus Cristo tinha falado, mais o Espírito Santo usava aqueles homens, aquelas mulheres para anunciar e viver o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E isso mostrava o quanto acontecia transformação de vida, o quanto aquelas pessoas cada vez mais aumentavam o seu número. Vemos que, através do ensino, do derramar do Espírito Santo, aquelas pessoas eram transformadas. E aquela região foi tomada pelos ensinamentos e sinais maravilhosos de Cristo, agora nos discípulos que estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Mais e mais pessoas eram transformadas, mais e mais pessoas estavam em plena comunhão com Deus e com os outros, mais e mais as pessoas estavam compartilhando o pão e vivendo o reino de Deus na terra. Foi através do ensino do Evangelho de Cristo, proclamado por aqueles homens e mulheres, usado pelo Espírito Santo, que pessoas puderam entender a boa nova do reino de Deus e assim mudar todas as suas vidas por completo. Vidas que viviam na sociedade. Vidas que mudaram seus atos na sociedade, dando testemunho através de atos de amor, como o Mestre mostrou na cruz. Foi por estes homens e mulheres usados pelo Espírito Santo a levar o ensino e construir esta igreja que Deus abençoou. Uma igreja nos primeiros momentos da história da igreja primitiva. Pessoas entendiam o Evangelho porque eram ensinadas, entendiam o Evangelho e as suas vidas eram transformadas. E toda a sociedade foi se transformando. Meus irmãos, dia 31/7, como eu falei no início, completamos 117 anos de história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Faremos exatamente 117 anos de uma tradição baseada no ensino e na proclamação do Evangelho. As pessoas que precisam, no anúncio do Evangelho. Essa é a nossa tradição. Somos reformados. O pastor comentou isso hoje pela manhã, o pastor Aparecido. Homens e mulheres dedicaram suas vidas ao ensino do Evangelho durante 117 anos.
usados pelo Espírito Santo e vivendo a comunhão que os apóstolos vivenciaram lá atrás, chegando até nós. Hoje, no século XXI, na Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha. Nossa igreja tem feito história no Brasil, conhecida antigamente como Igrejinha dos Milagres. Uma UMP que fazia movimentos evangelísticos, ensinando o evangelho, pastores dedicados a falar da Boa Nova, percorrendo lugares por todo o Brasil, em situações ainda complicadas. Tem histórias de pastores que pastoreava 2, 3, 4, 5 igrejas e ele se locomovia a pé ou às vezes a cavalo. Gastava horas e horas para sair de uma igreja a outra. Homens que foram usados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo a ensinar este evangelho. Essa Igrejinha dos Milagres, neste ano, faz 117 anos. Uma igreja viva, uma igreja que ensina, uma igreja que é abençoada pelo Espírito Santo. Essa igreja que fazemos parte escreveu seus atos na história do nosso país, deste Brasil maravilhoso. Homens e mulheres viveram atos de comunhão, de ensino, de partir o pão da Santa Ceia, de partir o pão do que tem, usados pelo Espírito Santo para que a boa nova chegasse até nós. E agora? O que nós faremos daqui para frente como Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha? Qual a história que eu e você deixaremos para as próximas gerações? Quais atos que faremos e serão descritos no futuro? Nós somos convocados a continuar escrevendo uma história baseada no ensino do Evangelho, baseada na vida de Jesus Cristo, nos seus ensinos, em que foi levada para os apóstolos, e os apóstolos assim continuaram vivendo, falando, proclamando. Assim nós somos chamados hoje a viver essa história, este evangelho. Pessoas viveram 117 anos para nós chegarmos até aqui, comemorar esses 117 anos e desafiados a continuarmos a pregar e viver a boa nova do evangelho. Apesar de vivermos num momento tão conturbado que estamos de pandemia, e em alguns momentos talvez ficamos desanimados, somos a Igreja de Cristo, discípulos chamados a viver essa graça em meio a este momento. Uma igreja que precisa continuar os atos que iniciaram nos primeiros séculos, que continuaram até hoje, fazendo 117 anos na história do nosso país. E nós devemos continuar com esta história. Precisamos continuar fazendo 118 anos, 119 anos, 120 anos ou quantos anos mais de atos do ensino, guiados pelo Evangelho, guiados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. Fomos colocados na cidade de Franco da Rocha para continuar a anunciar o Evangelho, vivendo os atos de amor, de comunhão, no partir do pão e viver a graça do nosso Jesus Cristo, anunciando o Evangelho, anunciando a boa nova. Somos discípulos que continuarão, independente do momento, a viver e ensinar as boas novas do Evangelho que chegou até nós, nos transformou e nos redimiu para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, para finalizar, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos 29, capítulo 29, versículos 1. Estarei
guardando, os irmãos estarem abrindo suas Bíblias. Atos 29, capítulo 29, versículo 1. Atos capítulo 29, verso 1. Acredito que você não tenha encontrado e deva ter pensado assim: nossa, pastor, eu acho que errou no endereço. 29 não existe. Realmente não existe. Porque o capítulo 29 e versículo 1 será escrito por nós, povo de Deus, em pleno século 21. Não está escrito aí. Então eu te convido a pegar uma folha em branco, orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo seja derramado em sua vida, em minha vida, e nós comecemos a escrever o capítulo 29 de Atos. Pegue a sua caneta, pegue um papel, ore a Deus, peça a orientação de Deus. Peça para que o Espírito Santo te use daqui para frente, para que essa história continue. A história de Atos dos Apóstolos. A história de pessoas que proclamaram o Evangelho, transformadas pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, pelo ensino, continuaram a pregar, a viver, a falar. E assim, pessoas foram sendo acrescentadas e salvas. Assim como diz o capítulo 2, verso 47, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 29 de Atos está sendo escrita por nós, pelos nossos atos no dia a dia. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, transformando todo o seu ser, para que o capítulo 29 de Atos seja escrito por você. E que essa história continue mais 117 anos de milagres, de adoração, de louvores. Você e eu somos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, localizada na cidade de Franco da Rocha, para anunciar o amor, para viver o amor, para partilhar do pão, para ter comunhão com os nossos irmãos. E através desta comunhão, outros se achegam ao nosso meio e entendem a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nos dê a paz e resplandeça a sua vontade em nós. Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde como igreja. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado porque a sua palavra nos desafia a sermos discípulos, servos teu, para anunciar e ensinar. Discípulos e servos que foram chamados para viver o teu amor, para anunciar a tua graça, o teu perdão. Discípulos que estão vivendo um momento difícil, conturbado, mas pedindo para ser usado pelo Espírito Santo. Pedimos pela nossa igreja que faz agora, 31 de julho, 117 anos. Nós agradecemos por essa igreja. Nós agradecemos por cada pessoa que teve atos de comunhão, amor e ensino. Agradecemos por toda essa história dentro do nosso país.
E aqui nos colocamos para continuarmos esta história. E mais 117 anos, escrever mais 117 anos de atos de amor, de comunhão, de partir do pão, para que outras pessoas venham a este local e reconheça que o Senhor é Deus e queremos viver desta forma para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Com alegria cantemos o Pendão Real, hino 412. Um pendão real. Cante com alegria. Cante com fé e devoção ao nosso Deus. Partindo agora para o encerramento do nosso culto online, nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram ontem ajudando a limpar, a organizar a nossa igreja. Como o pastor comentou hoje pela manhã, talvez uma possível volta. Vamos continuar orando para que Deus esteja trazendo paz, esperança e resolvendo toda essa situação que nós já sabemos que está no controle dele. Mas vamos orar, clamar, porque o povo de Deus que clama pelo teu nome, ele ouve. Então continuemos orando para que este momento passe. Oremos também pelas pessoas
que precisam ser consoladas por ter perdido um ente. Oremos pelas pessoas que estão doentes, que estão tentando recuperar, seja por essa doença ou seja por qualquer outra enfermidade. Oremos também pelos nossos líderes. Oremos pela nossa igreja. Lembre-se, ore ao nosso Deus sem cessar. Ore também pelos profissionais da saúde que estão à frente de toda essa situação, ajudando, dedicando, colocando as suas vidas em risco. Peça para que Deus esteja protegendo a cada um. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Que Deus resplandeça sobre todos vocês a paz e a esperança que vem dele. Oremos a oração do Pai Nosso. E logo em seguida eu estarei impetrando a bênção. E apenas lembrando, nesta semana, separe o momento de oração a partir das 8 horas ao nosso Deus, orando pela nossa igreja, orando pelos pastores, orando pelos missionários, orando por uma igrejinha dos milagres, para que o Espírito Santo continue a conduzir a nós, igreja, a eu e você, a ser igreja e continuar proclamando e ensinando e vivendo o Evangelho. Dedique hoje, após o culto, um momento de oração ao nosso Deus e colocando a nossa igreja aos pés da cruz. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, povo de Deus, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, espalhado pela nossa nação, por toda a terra, e a Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha, todos os irmãos, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, um ótimo descanso e que o Espírito Santo esteja contigo durante essa semana. Até mais.